Fala galera, aqui é a Fernanda, sou professora de redação, para quem não me conhece, e estarei aí com vocês nessa nova jornada, de aula online. Eu sei que é um momento bem difícil para todo mundo, mas a gente vai tentar, adaptar as coisas da melhor forma possível, tá? Então fiquem tranquilos, eu sei que não é, o melhor quadro possível, não é o melhor jeito, mas a gente vai adaptando as coisas, como a gente pode, beleza? Bom, então eu irei dar continuidade ao nosso módulo 4, que fala sobre palestras, É o tema do nosso módulo 4. Bom, então quando a gente pensa nessa palavra, palestra, o que a gente entende sobre isso, São eventos de exposição oral a fim de propagar informações em prol de conhecimento. Ou seja, quando a gente pensa em uma palestra, existe ali uma pessoa, que nesse caso é o palestrante, que irá falar, que irá comentar sobre um determinado assunto para as pessoas, que são os ouvintes. Então, pode ser absolutamente sobre qualquer assunto, beleza? Somente com o objetivo aí de propagar o conhecimento de alguma forma. Beleza? Não somente com esse objetivo, que na verdade são vários, mas o principal é propagar conhecimento para as pessoas de uma forma mais acessível, mais rápida, mais prática, Porque a palestra, ela tem essa dinâmica, Então, vamos entender quais são as características de uma palestra, beleza? Então, vamos lá. Bom, a palestra, ela possui um gênero, ela é um gênero oral. Como assim, Fernanda, um gênero oral? Se eu estou falando de algo que é oral, eu estou falando de oralidade, eu estou falando de fala. Então, para a gente ter uma palestra, automaticamente a gente precisa falar, Para algumas pessoas, falar em público é algo mais tranquilo. Para outras pessoas, é algo que não é tão tranquilo assim, a pessoa fica com um pouco de timidez, um pouco nervosa e tudo mais. Mas não adianta. Para ser uma palestra, tem que falar em público, beleza? Tem até um vídeo no YouTube bem interessante de uma palestra que o professor Mário Cortella, ele fala sobre isso. E aí ele relata sobre essa questão das pessoas acharem que para você fazer uma palestra, para você falar em público, precisa ser aí um dom divino e tudo mais. E ele vem desmistificando isso, dizendo que todo mundo pode falar em público, todas as pessoas conseguem fazer isso. É só a gente ir treinando, essa nossa habilidade e aos poucos a gente vai conseguindo isso. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha nessa palestra, tem até um link que, se eu não me engano, está na primeira página da apostila de vocês. É um link do YouTube sobre essa palestra desse professor. É bem legal e dá pra gente ficar mais relaxado quando o assunto é falar em público, beleza? Bom, então a palestra ela é marcada por essa característica principal. Mas não é só isso, Para ser algo falado, a gente precisa de um planejamento por escrito. Ou seja, o palestrante, ele vai ali se preparar antes de dar uma palestra, então ele vai sentar, vai estudar, vai analisar, vai escrever, Porque algumas pessoas têm uma facilidade maior de fazer um mapa mental ou de colocar no papel tudo que aprendeu. Enfim, diversas são as maneiras de como a gente pode colocar ali por escrito aquilo que a gente está aprendendo, beleza? Então, precisa acontecer um planejamento por escrito, até porque às vezes o palestrante ele vai querer levar um material, para quem vai estar ali ouvindo, ele quer levar, não sei, uma mini apostila, algumas folhas, uns folhetos, para as pessoas poderem ali visualizar de uma forma melhor. Então, é aí um recurso que o palestrante ele pode utilizar. Além dos slides, que às vezes a gente precisa aí escrever algumas coisas nos slides, um título, um subtítulo, enfim. São as diversas formas que dá para a gente poder utilizar esse mecanismo da escrita por trás da apresentação de uma palestra. Então, não é simplesmente
chegar lá e falar, começar a falar. Não. Precisa ter um planejamento aí da escrita, ok? Visto isso, a gente pode partir para a questão da interação com o público, né? Pensando no que eu falei sobre essa questão de entregar, às vezes, um panfleto, entregar aí um material para a galera que está ali assistindo a palestra, ou colocar, né, algumas perguntas aí retóricas para o pessoal refletir, né? Enfim, existe, de certa forma, uma interação com o público, beleza? Ou seja, o palestrante ele está ali o tempo todo falando sobre aquele assunto, mas nada impede com que ele, né, possa fazer a seguinte coisa: olha, você interage aqui comigo, o que você acha sobre isso? Né? Fazer perguntas mesmo ali para a galera responder, ou então, né, no final da palestra ele pode abrir, né, um momento para perguntas, então as pessoas podem perguntar sobre alguma coisa que ficou ali em dúvida, né, uma pulguinha atrás da orelha. Então não é um monólogo, o palestrante ele não vai apenas falar sozinho, certo? Existe aí essa interação entre o palestrante e o ouvinte, e isso é algo bem bacana, bem legal, né, porque é um momento ali de troca de conhecimento, beleza? Bom, essa interação, né, com o público pode acontecer também, né, de forma variada, pode ser de vários assuntos, pode ser sobre várias coisas. Então, essa questão aí dos assuntos variados também é uma característica bem interessante das palestras. Ou seja, a gente não precisa necessariamente falar apenas sobre uma coisa mais séria, né, sobre, sei lá, alguma coisa da medicina, ou falar sobre algo da matemática, por exemplo, colocando para o momento atual. A gente pode fazer uma palestra sobre o coronavírus online, né? Porque fiquem em casa. Podemos fazer uma palestra sobre o coronavírus, mas a gente também pode fazer uma palestra sobre uma coisa mais informal. Pode ser sobre qualquer assunto, sobre qualquer área do conhecimento. Então, pode ter literatura, pode ter matemática, pode ter história, pode ter qualquer coisa. Pode ter um desenho que você gosta, por exemplo, uma série que você assiste, um livro que você gosta, qualquer coisa pode virar, né, ali um assunto para uma palestra, beleza? E eu vou provar para vocês na prática que isso realmente funciona. Bom, visto aí essas características, né, gerais do que seria uma palestra, aí você se pergunta, tá, Fernanda, mas como é que eu vou planejar uma palestra? Como é que eu vou colocar isso daí, né, na prática? Então, vamos lá. A parte de planejamento e pesquisa de uma palestra. Como que funciona isso? Bom, primeiro, né, você precisa escolher o tema que você vai trabalhar. Então, não tem como você dar uma palestra, por exemplo, sobre algo que você não faz a mínima ideia do que você vai falar. Então, precisa, né, acontecer antes essa questão da escolha do tema. Então, você vai refletir, vai pensar, poxa, o que eu quero levar para os meus ouvintes? O que eu quero passar para eles? Qual é o tema que eu vou abordar? Né? Qual vai ser a parte principal aí dessa minha palestra? Então, primeiro você precisa filtrar o que você vai trabalhar ali como tema, beleza? Quando você faz isso, quando você já escolhe o tema, a gente pode partir para o estudo do tema. Porque não tem como também você simplesmente escolher o tema, vambora, né? Não. Precisa acontecer essa questão de estudar o tema mais a fundo. Então, você vai pesquisar na internet. Só cuidado com essa questão de pesquisar na internet, porque tem muita coisa na internet, infelizmente, que muitas das vezes não é, né, verdade, não são informações corretas. Então, precisa aí tomar um pouco de cuidado com isso, pesar um pouco na balança para ver, olha, será que essa informação aqui é real? Será que não é? Então, comparem informações, tá? Não olhem apenas em um site. Leiam artigos científicos na internet também, porque dá pra gente poder ter aí, né, um material melhor, um material mais verdadeiro, beleza? Então dá pra usar a internet, dá pra utilizar livros, dá pra utilizar séries que você assistiu e que você linka uma coisa com a outra, então você vai ali também pesquisar um pouco mais dessa série, ver o que aquela série tem a ver ali com o tema que você escolheu na sua palestra. São várias e várias formas. Você pode conversar com alguém que você sabe que tem um pouco de propriedade sobre aquele assunto, né, para ouvir ali a opinião da pessoa. Enfim,
várias e várias formas da gente desenvolver esse estudo, beleza? Bom, depois que a gente estuda de fato sobre o tema, porque a gente só consegue falar com propriedade, né, sobre aquilo que a gente sabe. Então não adianta a gente, né, querer passar ali um conteúdo para a galera na palestra e a gente não faz a mínima ideia sobre o que a gente está falando, não. Precisa acontecer isso antes. Depois que a gente faz isso, a gente pode passar aí, ó, para os recortes sobre o tema. Recortes sobre o tema, Fernanda, como assim? Bom, se você escolhe um tema para fazer uma palestra, você, né, não vai falar sobre tudo daquele tema. Porque dependendo da situação, o tema pode ser muito abrangente, pode falar sobre várias coisas. Quer ver um exemplo? História em quadrinhos, né, pra galera que gosta de HQs. Se você decidir que você quer falar sobre história em quadrinhos, tá. Só que falar sobre história em quadrinhos é um tema muito amplo. Você vai falar sobre o que da história em quadrinhos? Você vai falar da origem da história em quadrinhos? Você vai falar dos tipos de história em quadrinhos? Ou você vai pegar uma história em quadrinho em específico e vai querer trabalhar aquilo dali? O que você vai querer fazer da sua vida, né? Isso se chama recorte do tema, né? Então, se o tema for quadrinhos, né? HQs. Tá, mas o que de HQ que você vai querer falar? Ah, Fernanda, eu vou querer trabalhar aí essa questão da Marvel. Eu gosto da Marvel. Beleza. Então você vai, né, retratar determinadas questões ali de como que é a Marvel, como que a Marvel, né, escreve os quadrinhos, como que são as características, enfim, dá pra você trabalhar várias questões aí com a Marvel. Ah, Fernanda, mas aí eu também queria fazer uma ponte, fazer uma comparação com a DC, por exemplo. É uma boa opção? Sim, é uma boa opção. Não pra dizer quem é melhor e quem é pior, tá, gente? Pelo amor de Deus. Esqueçam isso. Mas vocês podem fazer uma comparação, tipo, analisa um pouco dos personagens da Marvel, vê ali como é que eles, né, se comportam, aí você pode partir para DC, né, vê ali como é que os personagens da DC se comportam, pode ver uma coisa em comum entre os personagens da DC, aliás, os personagens da Marvel e os personagens da DC. Então, fica aí, né, uma coisa bem legal, porque você pode retratar, né, algo mais específico sobre o tema. Então, se o nosso tema for HQ, então a gente vai falar ali de HQ, mas a gente vai fazer um recorte entre Marvel e entre DC, tá? Os recortes, eles podem ser feitos, acho que 2, 3 recortes ali, acho que já tá bom, tá? Porque a gente consegue trabalhar ali com uma certa profundidade, né, sobre o assunto. Não adianta também você querer fazer um recorte de 5, 6 coisas diferentes, porque não vai dar tempo. A palestra, ela tem ali um tempo, né, que você tem um tempo mínimo ali, acho que uns 40, 45 minutos, tempo mínimo. Dependendo da palestra, vai aí 1h30, 1h40. Então fica aí essa questão de saber fazer os recortes, né? Quando vocês forem, se algum dia vocês forem fazer uma palestra, ou até mesmo na hora de fazer uma apresentação de um trabalho de redação, né? Isso é bem interessante. Olhou o tema? Tá, mas como é que eu vou fazer um recorte desse tema? Como que eu vou apresentar esse tema? Lembra que aqui a gente está, apesar da gente estar falando de palestra, né? A gente pode levar isso também para o texto escrito. Então sempre façam esses links, ok? Visto isso, quando a gente faz esse recorte do tema, a gente pode definir qual será, né, a finalidade dessa palestra. Como assim, Fernanda? Pô, o que você quer com essa palestra? Você quer convencer, né, alguém? Você quer fazer um apelo? Você quer conscientizar as pessoas, né? Porque, por exemplo, se fosse rolar uma palestra agora, né? É claro que não dá para rolar uma palestra presencial por conta do momento que a gente está vivendo. Mas se fosse rolar aí uma palestra sobre o coronavírus, qual seria aí a finalidade, qual seria o objetivo de uma palestra sobre isso? Com certeza, conscientizar as pessoas, né? Mostrar para as pessoas que é um assunto sério, que é um assunto que precisa ser trabalhado, que precisa ser abordado, né? Então, e fazer também um apelo para essas pessoas, para que essas pessoas, né, se curem, tomem as medidas necessárias, fiquem em casa, enfim. Então, tá vendo como que existe, né, uma finalidade, aliás, uma
diversidade de coisas que pode acontecer aí na hora da gente escolher o nosso objetivo, né, em passar aquela mensagem, beleza? Bom, para finalizar, né, essa questão aí do planejamento e pesquisa da palestra, a gente tem a sustentação da pesquisa. A sustentação é, de fato, essa ideia de sustentar. Então, quando a gente vai argumentar sobre alguma coisa, quando a gente vai falar o nosso ponto de vista sobre algo, a gente simplesmente não pode falar o que a gente pensa, né? A gente vai falar, mas a gente vai sustentar esse argumento, seja com uma referência histórica, por exemplo, seja com uma citação filosófica, beleza? Seja querendo linkar com um filme que você assistiu, que você acha que tem a ver com aquele assunto, seja com uma série, um livro ou uma situação pessoal que aconteceu com você, que você sabe que tem uma relação ali com o tema da sua palestra. São várias e várias formas da gente sustentar, né, os nossos argumentos, beleza? E isso é muito importante também na escrita da redação de vocês, tá? Porque às vezes eu vejo que os alunos eles escrevem o texto, mas eles não fundamentam a redação, né? Eles não colocam uma coisa a mais, tá? Então fica aí uma dica para você que está me assistindo agora, porque a gente vai trabalhar mais especificamente sobre essas questões aí de sustentação argumentativa ao longo do ano, tá? Mas aí vocês já vão se preparando, beleza? Visto isso, a gente pode partir aí para como que funciona a estrutura. Ou seja, Fernando, você falou um monte de informação, mas como que é ali a estrutura da palestra? Bom, é a mesma ideia de como se a gente fosse ali montar, né, uma redação. Uma redação ela é composta por introdução, ela é composta pelo desenvolvimento e por uma conclusão, certo? Aqui é a mesma ideia, tá? Então, o que vai rolar ali na introdução? A apresentação do palestrante e do tema. Ou seja, o palestrante ele vai chegar ali naquele local e ele vai se apresentar, ele vai falar, olha, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, pesquiso sobre esse assunto há tanto tempo. Enfim, ele vai dar ali uma apresentação sobre como, né, que ele começou a pesquisar sobre aquele assunto, o tanto de conhecimento que ele tem, enfim, uma apresentação ali básica, ok? Depois que ele fizer a apresentação pessoal dele, ele vai apresentar também o tema, né? Então, vai ali falar uma introdução básica sobre o que o tema se trata, sobre como que, né, ele vai abordar ali a palestra, como que vai funcionar, enfim, apenas uma introdução, não vai aprofundar nada, ok? Depois disso, ele vem para o desenvolvimento. E aí, em parte, né, o desenvolvimento é a parte de maior duração da palestra. Ou seja, é o momento que a gente vai gastar os nossos argumentos, é o momento que a gente vai falar o que a gente aprendeu sobre aquele tema, o que a gente quer passar para o ouvinte. Então é o momento de você utilizar com muita força de vontade ali o conteúdo da sua palestra, beleza? É a parte, né, mais importante, vamos colocar assim, tá? É a parte de maior duração também. Então, você vai fazer aqui as suas citações, as suas referências, o uso de dados, né? Se você quiser falar, por exemplo, um exemplo básico, vamos continuar na mesma ideia aí da história em quadrinhos. Vamos supor, um dado que eu criei na minha cabeça. De 10 crianças, apenas 2 gostam do Batman. Um exemplo. Um exemplo bobo. De 10 crianças, apenas 2 gostam do Batman. Isso é um dado. É claro que não é um dado ali, né, correto. Estou criando só para a gente poder entender mais ou menos como que funciona. Então, a gente pode utilizar esse dado ali na minha argumentação e falar, olha, apenas entre 10 crianças, 2 crianças gostam de Batman apenas. Então, é uma situação que dá para acontecer. Dado, referência histórica, né? Citação também de filósofos, né? De pessoas ali também da área. Enfim, são várias e várias formas de a gente poder desenvolver esse trabalho, tá? Bom, e para fechar, tem a conclusão, né? Que é a retomada dessa ideia aí, da parte principal, de qual foi o foco principal da minha palestra. Então, quando chega na conclusão, a gente vai fechar, de fato, né? Retomar algumas coisas mais importantes, trazer ali à tona o que as pessoas, né, deveriam focar, né, e deveriam levar para casa, vamos colocar assim. E
Algumas palestras também, né, as pessoas fazem aquela reflexão. Então, quando termina a palestra, o ouvinte ele vai para casa com aquela sensação de tipo, caraca, né? Não tinha olhado dessa perspectiva, interessante isso, interessante essa abordagem. Enfim, e é o momento da gente fechar a nossa palestra, beleza? Visto essas informações todas, de como que a gente pode, né, quais são as características de uma palestra, como que a gente pode montar uma palestra, como que é a estrutura de uma palestra, você deve estar se perguntando, tá, Fernanda, mas e na prática, como é que a gente pode fazer isso? Ainda não ficou muito claro. E aí, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz uma palestra e como que funcionou para mim na prática, beleza? Então, me esperem aí. Voltei! Oh, meu Deus, aconteceu uma mágica aqui. Bom, e na prática, Fernanda, como é que acontece? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês que é sobre Harry Potter, tá? Por isso que eu tô aqui, ó, toda caracterizada. Bom, no ano passado, tá? Isso foi uma experiência pessoal minha. Eu tive a honra de dar uma palestra sobre Harry Potter em uma escola. Então, eu e um grande amigo, a gente foi falar sobre isso, né? Sobre Harry Potter nessa escola e falamos tanto para crianças quanto para adolescentes e também até adultos, né? Porque tinha ali alguns professores e, enfim. E como que eu fiz isso, né? Como que a gente, né, estruturou uma palestra sobre Harry Potter? Vou mostrar para vocês que é possível sim. Bom, quando a gente fala aqui de Harry Potter, lembra que eu falei pra vocês que não basta só escolher o tema, né? Precisa saber sobre o que você vai falar ali daquele tema. Porque Harry Potter é algo muito abrangente. Então a gente pode falar, por exemplo, das casas de Harry Potter, né? Pra quem conhece aí, da Sonserina, da Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal. Ou a gente pode falar sobre as matérias que tem na escola de Hogwarts. A gente pode falar sobre várias coisas, beleza? É um tema muito amplo. E aí, quando a gente pensou nesse tema, a gente falou assim, tá, mas sobre o que a gente vai falar, afinal de contas? Porque é um tema que, né, fica muito amplo se a gente não escolher sobre o que a gente vai falar especificamente. E aí a gente pensou, tá, vamos falar então sobre fazer um questionamento mesmo para as pessoas se Harry Potter é ou não é uma história apenas para crianças, tá? Então aqui, ó, eu coloquei para vocês, não sei se está dando para ver direitinho, mas aí foi aqui um recorte que a gente fez, né? Apenas para crianças. Então, isso daí foi o que a gente quis abordar na nossa palestra, tá? Por que foi interessante para a gente falar sobre isso? Porque às vezes a gente vê muitas pessoas, né, falando, não, isso é história pra criança, eu não gosto muito disso não, isso é muito bobo. Eu tô falando porque eu já fui essa pessoa, tá? Eu tive a oportunidade, porque eu tinha uma amiga que gostava muito de Harry Potter, tive a oportunidade de conhecer Harry Potter aí com uns 11, 12 anos, mas eu não gostava de jeito nenhum, nunca nem tinha visto os filmes, nunca nem tinha lido os livros, mas eu, na minha cabeça, achava que aquilo ali não era pra mim. E fui conhecer Harry Potter aos meus 17 para 18 anos. Então demorei aí um tempo, né, até conseguir gostar da saga toda. E, enfim, então, isso é um questionamento que eu acho legal de levar para as pessoas. Então, a gente, né, juntos ali, a gente trabalhou sobre isso. Decidimos falar sobre isso para as pessoas, porque é uma reflexão mesmo. E antes da gente começar a palestra, a gente se apresentou ali, como eu falei, que tem ali na introdução, na apresentação do palestrante, ou de mais de um palestrante, né? Pode ser 2, 3 pessoas dando uma palestra. Falamos ali sobre o tema, perguntamos para as pessoas se elas gostavam de Harry Potter. Tinha muita gente que gostava, mas assim, eu acho que o número de pessoas que não gostavam era maior ainda. Enfim. E aí a gente começou a abordar sobre isso, porque a gente queria mostrar para as pessoas, né, o nosso objetivo, a finalidade, olha aqui que a gente já tinha falado, né, sobre a finalidade da palestra. Então, na minha palestra, a finalidade era fazer com que as pessoas pensassem, será que realmente é só para criança? Ou é para todo mundo, né? É para adulto, é para adolescente, é também para as pessoas mais velhas. Então, esse era o objetivo, essa era a finalidade da palestra, tá? E como que a gente, né, fundamentou isso? Utilizamos coisas também dentro da própria história, então a gente usou, vários, né? Utilizamos várias referências. Mas aqui eu coloquei 2 em específico que, pelo menos assim, me marcou bastante.
que foi o fato, né, para quem conhece a história, para quem não conhece depois, vê aí, né, aproveitem a quarentena para poder ler os livros e também ver os filmes, é uma boa oportunidade, tá? Mas a gente falou sobre a perda dos pais, né? Harry Potter, ele perdeu ali os pais e ele era apenas um bebezinho, né? Então isso é muito triste, porque ele cresceu órfão, né? Enfim. Então, se a gente for parar para analisar, é uma situação bem difícil. E essa perda dos pais levou, né, Harry a viver com os tios. Não que viver com os tios fosse ruim, mas na situação dele era, né? Porque os tios, eles maltratavam muito ele, né? Agrediam o Harry de certa forma ali, não fisicamente, né? Assim, tinha umas coisinhas, aqueles puxão de orelha, que não deixa de ser uma agressão física, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas de uma forma mais psicológica mesmo. Então, essas duas situações em específico foram, né, a nossa fundamentação, foi o que a gente abordou mais a fundo ali na nossa palestra, falamos sobre isso, do quanto isso é sério, né? Então, assim, é só para criança, né? Você vê que tem umas coisas bem tristes, acontecem várias e várias coisas ao longo da trajetória aí do Harry e dos outros personagens, que faz com que a gente olhe e fale assim, caramba, forte isso, né? Enfim, então a gente utilizou, né, esses dois momentos da história. E aí eu coloquei aqui uma setinha para vocês de como que foi, né, que o momento, assim, acho que talvez do ápice de tudo. A gente utilizou muita coisa de Hogwarts, né? Porque Hogwarts é a escola que Harry foi estudar. Então, muitas coisas aconteceram ali, e, enfim. Bom, e aí fechamos esse momento da palestra, né? A galera ficou animada, acho que a galera que nunca tinha visto os filmes e que nunca tinha dado a oportunidade de ler os livros também, eu tenho certeza que eles saíram dali um pouquinho, né, mais animados para poder ter aí essa experiência, beleza? Então aqui eu mostrei para vocês na prática que eu peguei um assunto que eu gosto, que eu adoro e transformei isso numa palestra. Fizemos, né, várias reflexões ali, foi um momento assim de troca bem legal, fizemos perguntas, então teve aí a interação, né, entre o palestrante e também ali com os ouvintes, enfim. Então, tá provado para vocês que dá pra gente fazer isso sobre qualquer assunto, beleza? Bom, eu acho que é isso, tá? A gente vai aí fazer os exercícios mais pra frente, né? Terão aí as aulas online para isso. E é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Venho pedir a vocês também que, se vocês precisarem de alguma coisa, tem um Instagram profissional que é @prof.fernandacosta. Então vocês podem me mandar mensagem lá pelo direct para poder tirar alguma dúvida ou para poder compartilhar também, né, o caderno de vocês aí na casa de vocês, se vocês quiserem mandar uma foto, falar como é que tá ficando, enfim. E faço um convite também a vocês, né, quem sabe, criarem. Eu sei que existem grupos aí no WhatsApp aí de vocês, né, grupo da turma, grupo ali dos amigos que vocês mais se identificam. E quem sabe criar aí uma palestra, não precisa ser, oh meu Deus, uma palestra, mas cria um projeto, coloca aí no papel. Eu sei que a galera tem uma habilidade aí, né, bem bacana. E me marque no Instagram para poder ver, ou podem gravar vídeos, né? Pode gravar aí uns stories falando sobre um assunto que vocês gostem, me marquem. Enfim, é uma forma da gente também praticar, né? Apesar para mim, com certeza a gente faria isso na sala de aula, montaria aí os grupos para a gente poder trabalhar sobre diversos temas, mas já que não dá para a gente fazer isso de forma presencial, a gente pode fazer isso aí online, beleza? Fica então esse convite para vocês. Eu espero que estejam todos bem. Fiquem em casa, leiam bastante, estudem bastante. E é isso. Grande beijo da Prof.